E aí, galera, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é porcentagem, tá? Existe aí um vídeo no YouTube que mostra a ex-presidente Dilma falando sobre porcentagem. É muito engraçado porque nem todo mundo entende esse vídeo. Eu vou colocar o áudio dele aqui para vocês escutarem, tá? Só para lembrar que vídeo que é esse. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Então é o seguinte, aqui no final nós vamos falar sobre porcentagem de porcentagem, que é isso aí que ela está falando, tá? Antes mesmo da gente chegar aqui, o que é na verdade porcentagem? Quando eu falo 12%, o que na verdade significa? 12% significa que você tem uma quantidade 12 em 100, ou seja, num grupo de 100 você tem 12. Por exemplo, num grupo de 100 pessoas, 12 são idosos. Tá. Essa proporção, então, pode ser representada 12% assim, 12 em 100, 12 centésimos, que equivale ao número decimal 0,12. Leia-se 12 centésimos. 12 centésimos também pode ser, então, uma divisão, ok? Eu posso dividir por 4 e encontrar a divisão 3/25. Ou seja, é o mesmo grupinho, proporcionalmente 3 em 25 pessoas, 3 seriam idosos. É o nosso grupo. Bom, cálculo de porcentagem. Eu vou então fazer o cálculo de porcentagem. Se você estiver no sexto ano, a gente vai utilizar de uma forma, no sétimo ano, de outra forma. Se você está no sexto ano, você vai fazer o cálculo da seguinte maneira: 12% de... Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar em 12% de R$2.000. Como que eu calculo então se eu for um aluno do sexto ano? Ou mesmo você que queira calcular dessa maneira. 12% então seria 12 centésimos. Na matemática é sempre vezes. 2.000 é a mesma coisa que 2.000 dividido por 1. Quanto vale a fração 2.000 dividido por 1? 2.000. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de fração. Eu vou, então, multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 12 vezes 2.000 dá 24.000. 100 vezes 1, 100. Então, 24.000 dividido por 100, eu posso simplificar e encontro o valor R$240. É o valor equivalente a 12% de R$2.000. Já no sétimo ano, você vai aprender sobre proporcionalidade. Então, quando eu trabalho com proporção, eu tenho proporção de grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. No caso da porcentagem, são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, o mesmo cálculo 12% de 2.000 poderia ser feita dessa maneira. Porcentagem reais, onde eu tenho que 100% equivale aos R$2.000. É o total. Então, eu quero saber qual é o valor referente a 12%. A gente chama aqui de X. É uma incógnita, é o valor desconhecido. Nesse caso, se eu tenho 100% vale 2.000, 12% é um valor menor. Então, um valor menor
Se a porcentagem é menor, o valor é menor. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Significa que eu posso montar uma proporção 100 está para 12, assim como 2.000 está para x. E aí eu posso, pensar que aqui é uma equação, porque eu tenho incógnita x e sinal de igual. O x, então, que está dividindo, eu vou operar inversamente, e ele passa multiplicando. Aqui também. O que o 12 está fazendo com 100? Dividindo tudo. Logo, ele pode passar multiplicando. Tem muito professor que diz multiplicar cruzado. O grande problema da gente pensar nessa palavra multiplicar cruzado é que, se você voltar nessa conta, você pode talvez confundir e querer multiplicar cruzado e errar essa conta. Na multiplicação de frações, a gente multiplica direto, numerador com numerador e denominador com denominador. Já aqui eu posso pensar em operações inversas. O x está dividindo, passa multiplicando, logo eu tenho 100 vezes x, que é igual a 12 vezes 2.000. Na regra de proporcionalidade, nós dizemos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Logo, eu tenho que 100x é igual a 24.000. O x está multiplicando, ele passa então para o outro lado da equação dividindo, ou seja, operando inversamente. E eu simplifico encontrando os mesmos R$240. Chegando então à porcentagem de porcentagem. E lá no áudio, a gente lembra que foi citado a porcentagem 30% de 25%. O que isso significa então? Ela diz 30% de 25% ou 30% de 30%. E ela diz que isso está entre 7,5% e 12% ou 12,5%. Vou colocar dessa forma. Bom, tudo bem. Então, vamos fazer esse cálculo para ela saber se ela estava correta ou não. O que é, então, 30% de 25%? Simplesmente 30 centésimos, na matemática é vezes 25 centésimos. Logo, nós encontramos, na multiplicação de fração, o resultado 750 sobre 10.000. Se eu, então, simplificar, ou seja, dividir por 100, eu vou dividir por 100 o numerador e o denominador. Então, estou dividindo por 100. Eu encontro, então, a fração 7,5 sobre 100. Essa fração significa 7,5%. Olha, não é que ela não está muito errada. Vamos fazer, então, o outro cálculo. 30% de 30%. Logo, temos 30 centésimos vezes 30 centésimos, que é 900 sobre 10.000. Multiplicando aqui direto, né? Simplificando, dividindo por 100, temos então a fração 9 centésimos, que quer dizer 9%, e realmente está entre 7,5% e 12,5%. Ou seja, ela não dá o valor exato, mas ela não erra a porcentagem. O que significa isso, professor? Bom, se eu fizesse esse cálculo usando o valor de R$100, o que seria então 30% de 25%? Quando eu penso 30% de 25%, pensa o que seria 25% de R$100? Seria R$25. Ou seja, eu teria 30% de R$25, que seria 30 centésimos vezes 25 dividido por 1, que é 25. Multiplicando diretamente, teríamos então 750 dividido por 100.
E 750 dividido por 100, se eu efetuar essa divisão, ou mesmo a simplificação, eu chegaria no valor de R$ 7,50. Então, o que ela quis dizer é que não era 30% de R$ 100, seria 30% de 25%, ou seja, um valor menor.